Temos agora um problema de ordem técnica. Qual é? Eu tenho que convocar a senhora Clara Araújo, estudante do Departamento de Direito da Universidade Federal Rural. E vou lembrar também que eu tenho uma limitação de tempo, que a minha assessoria já indicou aqui, tá? Que nós temos que começar a desmontagem do nosso evento às 17 horas. Então, nós temos aqui pela frente 40 minutos para a exposição da doutora Érica e do lançamento do livro também, ok? São assuntos que eu estou compartilhando a dificuldade administrativa. Mas vamos em frente. Boa tarde a todos e todas. É muito prazeroso chegar ao final desse evento, um evento tão plural, com vocês que são verdadeiros heróis da resistência. Estão conosco desde as 8 da manhã, muitos aqui, e que nos permitem aí raciocinar dentro do que foi aí realizado no dia de hoje. Um dia comemorativo aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, nesse evento que contou com a participação de todos aqueles que atuam dentro da lei que trata para a gente aí dessa proteção e defesa do consumidor. Então, tivemos aqui a Defensoria Pública, a Magistratura, o Ministério Público, a Promotoria, o PROCON, perdão, as instituições financeiras. Agora, à tarde, nós estamos com o Legislativo do nosso Estado aqui presente. E a minha fala, como é para tratar aí da atuação das universidades, então, também falamos nós, professores, que viemos aqui falar, e eu que vim sintetizar o que nós estamos fazendo dentro dessa temática, considerando a pesquisa que nós fizemos, que vai ser aí resultado do lançamento do livro que nós trouxemos aí ao final do evento, para o nosso final do evento. Nosso trabalho hoje, então, é falar o porquê que a gente chegou a essa temática, a atuação da universidade. E aí, como a gente tem aqui os alunos da minha universidade, da Federal Rural do Rio de Janeiro, da minha casa também, que atuei na Federal do Rio de Janeiro, nossa co-irmã, lá fui professora substituta, e outros alunos de outras instituições, pensar o nosso papel dentro desse propósito de uma lei que visa a proteção e a defesa do consumidor. E aí, todos esses que já passaram aqui mostraram o seu papel, e aí o nosso representante da instituição financeira tem também um momento a contribuir em relação à FEBRABAN, que vem contribuindo com vários mecanismos, várias plataformas para contribuir no que tange aí ao superendividamento. Para falar de superendividamento, que já foi aqui muito bem abordado em relação à lei, é importante a gente falar que, nos últimos 4 anos, quando acompanhamos aí o que a Confederação Nacional do Comércio traz de informação dos endividados, aí de uma forma mensal, e aí nós traçamos o mês de abril como nossa referência, nós verificamos que esse número ele não vem se modificando. Ele está entre 77,6, 78,5. Então, nós temos os endividados, que, para a Confederação Nacional do Comércio, são aquelas pessoas que têm aí empréstimos consignados, empréstimos pessoais, empréstimos da casa própria, para aquisição de veículo, o cheque especial aí como também uma forma de estar aí como um endividamento, e isso tudo endividado quando você ainda consegue ter aí qualquer dessas ou dessas em conjunto e sobrar o mínimo existencial. O superendividado, vocês já sabem que, como foi dito pela professora Cláudia Lima Marques, é aquele a quem não sobra os R$600, que foi determinado por um decreto, que é o mínimo existencial. Não sobrando esse valor mínimo, que a gente já entende que não é nem o mínimo, essa pessoa é considerada superendividada. E aí, essa pessoa é ela que é dada aí o procedimento bifásico trazido na Lei 14.181, que altera o Código de Defesa do Consumidor, e aí também dá ali, faz referência também ao nosso Estatuto do Idoso, para tratar desse superendividamento.
O procedimento que foi lá traçado é o procedimento bifásico, que também nós já vimos aqui hoje, o extrajudicial, que é o propósito do nosso estudo, e o judicial. E, dentro dessa distinção, a gente vai falar do papel das universidades. Só pode colocar, por favor, no slide 7, só para eu vou falando, e aí as pessoas vão entender o porquê do nosso questionamento para chegar a um propósito de uma pesquisa. Tudo tem aí uma relação com o curso que nós estamos como docente, e aí o nosso objeto de pesquisa, que é o superendividamento. Especificamente, o procedimento, dentro do procedimento extrajudicial, como seria a nossa atuação. Por que disso? Porque o curso de Direito ele tem uma diretriz nacional de curso. Essa diretriz é tratada numa resolução aí do MEC, a resolução 05, que ela determina quais são as disciplinas que são obrigatórias e aquelas que podem ser ofertadas. As obrigatórias têm que ser, e há aquelas que eles orientam que também sejam em razão das mudanças que nós temos em sociedade. E se nós formos observar nessa resolução, nós temos ali, primeiro, determinado que a gente tem aí como dever de formar pessoas que tenham aí uma consciência humanística. E, além disso, que a gente incentive de modo indiscriminado que a gente tenha a pesquisa, a extensão e o ensino. Então, nós temos um tripé, segundo essa resolução, para que a gente forme profissionais do direito, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, que deve ser trabalhado de forma aí conjunta. O ensino, a gente fala o quê? Na disciplina que é fornecida dentro de sala de aula. A pesquisa é o que a gente vai contribuir para a sociedade, estudando, buscando resoluções de problema. E a extensão é aquilo em que os alunos, que são protagonistas, por isso eu pedi para vir uma aluna, para que vocês entendam que a gente tem um trabalho também nessa temática de extensão, e vocês ouviram a doutora Ellen, que falou de como a gente faz o trabalho em conjunto, como que esse tripé funciona. E vocês já viram que o desafio da nossa universidade não é pequeno, porque nós temos uma juíza superativa e, lá no interior, a gente tem o nosso grande suporte para que os nossos alunos tenham uma boa formação dentro do que nós temos de apoio com o Tribunal de Justiça. Então, nossos alunos, em regra, são alunos que passam por estágios dentro do tribunal. E aí, a doutora Ellen é uma pessoa que nos permite esse trabalho em conjunto, mas é um trabalho muito ativo. Diante disso, a gente foi buscar outras formas de inovar. E aí, essa pesquisa ela foi fazer exatamente isso. Buscamos, dentro desse nosso tripé, o que nós poderíamos fazer para inovar. E aí, pode passar, por favor? E, além disso, a gente tem, nessa resolução, que reestruturou os cursos de direito do nosso país, a determinação que é uma disciplina obrigatória, as formas consensuais de solução de conflito. E fala para a gente, aí, em razão das mudanças que nós temos, ele direciona para a oferta da disciplina de direito do consumidor. Pode passar, por favor? E aí, não bastasse, a gente tem a cartilha do CNJ, que fala do tratamento do superendividado, né, que fala para a gente, que fala lá na página 20, da ação conjunta das instituições, por isso eu aí fiz referência a essa pluralidade aqui hoje presente, e traz essa determinação da cartilha, um evento que foi direcionado também considerando esse sentido, podemos perceber, e fala para a gente como é importante a previsão de convênios e termos de cooperação com universidades e faculdades. E aí nós nos questionamos, o que tem sido feito? O nosso objeto de pesquisa foi esse, nós fomos buscar no nosso país, nas nossas regiões, o que as universidades estão fazendo. E nós encontramos, não todos os estados, naquele recorte de tempo que nós fizemos, tá? E aí o trabalho traz exatamente isso, essas informações de quando foi o nosso recorte de tempo de pesquisa, muitos trabalhos sendo realizados no nosso país, em parceria com todos esses que estiveram aqui presentes. Então, nós temos universidades atuando com o sistema da FEBRABAN, com a Defensoria Pública aqui no Rio de Janeiro, um trabalho fantástico que vem sendo feito, com a Defensoria Pública do Pará, como nós vamos falar,
também à frente. Então, assim, é esse o nosso propósito, é dizer que nós, enquanto universidade, e aí eu falo para os meus alunos, e eles já ouvem isso e já executam junto conosco, e aos alunos aqui presentes, e a todos que estão aqui presentes, busquem esses termos de cooperação. Essa cartilha do CNJ, ela traz esse modelo, como que isso pode ser feito, qual o que é esperado de cada um nesse trabalho. E nesse material, já deixo aqui a informação a todos, que o livro ele vai estar sendo aqui lançado, a forma física vai ser ali fora agora aí apresentada a vocês, mas nós temos esse livro como download gratuito. Então, todos podem ter acesso, a nossa querida Alice vai ajudar aí, vai encaminhar para quem quiser o link para poder ter acesso ao livro também com um download gratuito. Nós fazemos esse trabalho por uma editora que é a Expert, tá? Então, aí nós temos nessa editora, todos os livros são para download gratuito, então vocês têm uma biblioteca atualizada de diversas matérias, só na área de direito empresarial que eu atuo. E nós temos só esse ano já lançado 5 livros. Então, vocês têm aí o que tem de mais atual no direito também disponível de forma gratuita. E aí, esse propósito de levar a reflexão e é que todos possam aí perceber que são agentes importantes nessa mudança, para que a gente saia desse percentual assim que nós vivemos já, pelo menos nos últimos 4 anos, de mais de 77% da nossa população endividada, nós todos temos que agir. E nós todos podemos agir. Todos que estamos aqui hoje somos agentes dessa mudança. E isso foi mostrado hoje enquanto universidade, parceira de todos vocês para fazer essa mudança. Pode passar, por favor? Aqui eu não poderia deixar de citar quem esteve presente aqui hoje, a professora Cláudia Lima Marques, que com muito trabalho dela, a gente teve a 1481 sendo promulgada, ela é para a gente uma grande referência da mudança que nós estamos vivendo, e foi um prazer poder vê-la e ouvi-la. E ela já tinha, antes da lei, isso eu tirei da cartilha do CNJ, tá, gente? Essa citação, se não me engano, 10 está na citação 10, fala do Observatório de Crédito e Superendividamento, inclusive as 2 juízas que são licitadas, elas participaram da cartilha, da formulação dessa cartilha do CNJ sobre superendividamento. Então, assim, nós tivemos hoje a oportunidade de falar com quem fez. Foi muito prazeroso para nós. Então, esse observatório dela foi... o que nós temos hoje na lei é muito fruto do que ela conseguiu verificar e vivenciar no observatório. Pode passar? E aí eu trouxe para vocês a questão das universidades, aqui pelo menos um exemplo de cada estado, com aí, não citado, não são os únicos exemplos desses estados, tá, gente? O trabalho ele é feito sob 3 perspectivas, como que o TJ atua, como que aí PROCONs também atuam, as universidades, e naquele momento do recorte da nossa pesquisa, a gente tinha o Renegocia ainda sendo feito esporadicamente pelo governo federal, então a gente também tinha ali essa perspectiva, o que hoje a gente já sabe que já é um processo já diferenciado até por lei, a determinação da sua realização. Então, nós verificamos que as universidades elas atuam sobre 3 vertentes, né? A vertente educativa, com as suas palestras, com a forma ali de oficinas, a intervencionista, que a gente vai fazer ali os planos de renegociação, e aí a psicológica, que é muito importante para conseguir ajudar aquela pessoa a sair do ciclo do endividamento. Ensinar a ela a se organizar e poder aí seguir de uma forma diferente, não se endividando para seguir a vida. Eu pedi a Clara para estar conosco aqui. A Clara, que é uma aluna nossa, que tem contribuído tanto na parte da pesquisa como da extensão. A pesquisa a gente gerou como produto o relatório, que se tornou o livro. A extensão é a nossa cartilha, que ela não está dobrada corretamente, que a gente é uma cartilha que, quando possível, a gente vai conseguir imprimir numa gráfica, mas a gente ainda faz lá na universidade. E aí, nos feirões, a gente, quando senta com a pessoa endividada, a gente ajuda ela, orienta naquele momento, mas a gente explica para ela a nossa cartilha. A cartilha fala para a gente o que é estar endividado, como organizar e quitar dívidas, quais dívidas posso negociar
dessa forma que ela está ali fazendo a negociação, a medida de tratamento da repactuação, essa forma extrajudicial, a prevenção, e aí também a gente explica a ferramenta que nós temos aqui dentro do nosso Tribunal de Justiça, né, que aí os super endividados, que era até então, naquele momento, o caminho que se tinha para ir direto ao tribunal, de uma forma digital, né, e ali apresentar a sua necessidade de renegociação e o tribunal fazer um encaminhamento para o juizado. Então, a cartilha também... Isso daqui é fruto da extensão. Só aí, para a gente reforçar, né, a pesquisa, a gente busca a resposta para um problema, a extensão, eles são protagonistas, então a cartilha, meu nome está aqui, mas eu só supervisionei, foram os alunos que fizeram, e eles que fazem esse trabalho com as pessoas orientando, a gente só está lá presente para qualquer dúvida em relação a uma matéria que eles não se sintam confortáveis, eles tiram a dúvida com a gente e vão lá e explicam a pessoa. Então, na extensão, o protagonista é o aluno, a gente só supervisiona. Então, a gente faz esse trabalho, e a Clara vai falar um pouquinho só de como é que é o nosso trabalho com o nosso grupo. 1 ou 2 minutos, não temos esse tempo. Boa tarde, gente. Vou tentar ser breve, até para ser grata a vocês, que foram os resistentes, que ficaram até o último segundo aí com a gente, e trazer um pouquinho desses 3 eixos do papel das universidades, o eixo educativo, em que a gente transmite esse conhecimento por meio de palestras, de campanhas, até esses materiais didáticos que a professora Érica mostrou para vocês, bem na intenção de contribuir na formação do cidadão, tornando eles mais críticos e mais responsáveis. Tudo dentro da conformidade prevista na Constituição Federal, artigo 219, salvo engano, parágrafo 2º, onde o papel da pesquisa ele tem que se dar dentro desse aspecto da extensão, porque é na extensão que a gente consegue transmitir o conhecimento que a gente produz na universidade para fora dela. A gente consegue fazer essa ponte entre a universidade, o conhecimento produzido ali, e a comunidade, para poder entender esses problemas e pesquisar e tentar solucioná-los dentro do que está acontecendo de fato na realidade. Então, o primeiro eixo é esse educativo. A gente tem o eixo intervencionista, no qual a atuação ela é um pouco mais prática, a gente participa desses feirões, e aí que entra muito mais a nossa participação dentro da extensão. As propostas elas são com relação sempre respeitando a boa-fé, a questão de equilíbrio, dentro das participações do feirão, visando as negociações, o eixo extrajudicial, que a professora Érica já tratou também. E, por fim, o eixo psicológico, que aí eu vou remeter muito vagamente ao comentário que o desembargador falou no segundo painel sobre o perfil dos superendividados, que geralmente são pessoas mais velhas, hipersuficientes, e dentro da nossa pesquisa a gente traz dados muito técnicos. A gente tem que 30% das pessoas superendividadas entendem que o problema está no desemprego, 11% entendem que o problema está em emprestar um nome para terceiros, e 9% entendem que o problema está na má administração financeira. Então, por meio dessas planilhas, dessas orientações e dessa informação que a gente passa tanto em aconselhamento presencial, tanto por meio dos panfletos, da disponibilidade de tempo que a gente tem para esse assunto, a gente consegue tentar abarcar ali da forma que dá e com os especialistas adequados, com a orientação e a supervisão necessária, um pouco desse conhecimento e traduzir ele para uma forma um pouco mais acessível para a comunidade como um todo. Então, só para finalizar, esses 3 papéis que a professora Érica mencionou, eles não podem ser vistos de forma separada. O ensino é a base de tudo, é ele que alimenta a pesquisa, é a pesquisa que fortalece a extensão e é a extensão que traz a possibilidade da gente atribuir um papel social e de forma efetiva para a sociedade como um todo, porque o nosso foco precisa ser esse. De nada adianta a gente manter o conhecimento no papel, a gente precisa tentar atingir a comunidade da forma que a gente puder. E é isso, finalizando, não vou tomar muito tempo de vocês não, gente.
Bom, Só fazer uma colocação, eu não citei a resolução que eu coloquei, a 05, que fala da estrutura do curso de Direito, que a gente chama, que é a Diretiva Nacional do Curso de Direito, mas nós temos a 07 também. A 07, aí ela é uma resolução que é para todos os cursos, que determina que 10% da carga horária de todos os cursos, qualquer curso, tem que ser de extensão. Então, nós estamos, desde 2021, nesse processo de implementação da extensão nas instituições, e a gente espera que, com esse nosso trabalho, que aí vocês vão poder conhecer, seja fisicamente ou aí pelo link, tenha inspiração para que todos possam aí atuar nessa mudança, nessa viragem que a gente é capaz de fazer e retirar esse percentual que hoje a nossa sociedade está de mais de 77% de endividados. É isso, gente. Eu espero ter sido breve, o quanto necessário, e agradecer imensamente na pessoa do desembargador Jean Saad a esse evento, a essa oportunidade para todos nós podermos falar dessa questão. Muito obrigada, desembargador. Eu acabei, pela pressa, invertendo as coisas, a ordem que eu devia seguir, então agora eu estou corrigindo. A professora Érica, ela é pós-doutora pela Universidade da PUC de Minas Gerais, professora associada da Universidade Federal Rural, pesquisadora do grupo de pesquisa sobre formas consensuais de administração de conflitos em perspectiva empírica, ok? E, fechando o evento, eu quero agradecer a participação de todos até esse momento, né? Dizer que a universidade é realmente o lugar onde se produz conhecimento, e o que ela falou é verdade. Você tem o curso de graduação, onde você estuda. Você tem a parte de pesquisa, que foi o que ela fez com relação ao livro, que hoje se torna uma materialidade da pesquisa desenvolvida. E você tem a atividade de extensão, que é o relacionamento entre a universidade e a comunidade que a circunda, tá? Distribuindo para a comunidade aquele conhecimento que é produzido no lugar de ensino, né? E então, essas três vertentes universitárias são muito importantes, e eu vou ficando por aqui, convidando vocês para ir para a entrada, perto do hall dos elevadores, onde a professora Érica vai fazer oficialmente o lançamento do livro dela, mas eu ainda tenho mais uma atividade, que é a entrega, não é, ao professor Arnaldo. Muito obrigado. Tá? E também a professora Érica, de uma recordação da data de hoje.